crianças, tudo bem com vocês? Vocês estão obedecendo o papai e a mamãe bem direitinho, guardando seus brinquedos, ajudando até a lavar a louça, aproveitando esse tempo em casa? Aproveitem, tá bem? E ajudem bem muito o papai e a mamãe, tá? E nada de sair de casa, tá bom? Até que essa coisa passe. Muito bem, hoje eu vim aqui para trazer uma história para vocês, mais uma história da Palavra de Deus. Essa história que eu vou contar para vocês hoje está escrita aqui, ó, na Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 14. Muito bem, Jesus estava lá nas margens do mar da Galileia. E onde Jesus estava, uma multidão o seguia. Muitas pessoas iam até Jesus, sabem por quê? Porque Jesus fazia curas, Jesus fazia milagres. Vocês se lembram na semana passada que eu contei que ele acalmou uma tempestade no mar? Jesus curou cego, Jesus curou um paralítico, curou uma pessoa que estava muito doente. Ele até ressuscitou uma menina. Sabe o que é ressuscitar? É quando a pessoa morre e vive de novo. Jesus fez aquela menininha viver de novo. Então as pessoas estavam assim encantadas com Jesus. Onde Jesus ia, as pessoas iam atrás dele. E Jesus estava ali, nas margens do mar, já cansado, o dia todo ali ensinando a palavra de Deus para aquelas pessoas, realizando milagres e curas. Quando um dos discípulos veio dar uma notícia muito triste para Jesus. O primo dele, chamado João Batista, havia sido morto por um rei muito mau chamado Herodes. E Jesus ficou muito triste, sabe? Quando morre alguém da nossa família, a gente também fica assim triste. Às vezes a gente quer ficar sozinho, não é? E foi o que Jesus fez. Jesus queria ficar sozinho, ele estava muito triste pela morte do seu primo. E aí Jesus deixou a multidão ali, pediu licença para eles e pediu aos discípulos que entrassem naquele barquinho que ali estava e que fossem com ele lá para o outro lado, um lugar tranquilo, onde ele pudesse ficar um pouco sozinho e pensar na vida daquele que foi tão importante para ele, que foi seu primo João Batista. A Bíblia diz que quando Jesus entrou naquele barquinho e foi navegando pelo mar com os discípulos, aquela multidão toda não se conformou que Jesus foi embora. Eles foram seguindo o barquinho na beira do mar, pela praia. Onde o barquinho ia, eles foram caminhando muito. E quando Jesus parou o barquinho lá num lugar mais tranquilo, mais deserto, olha só, a multidão já estava toda lá. Eles chegaram até antes de Jesus. E aí Jesus nem pôde parar para sentir aquele momento tão difícil para ele da morte do seu primo. E aí Jesus então começou novamente a ensinar aquelas pessoas, ensinar muitas coisas bacanas, muitas coisas lindas da palavra de Deus. E Jesus fez muitas curas naquele dia. E o tempo foi passando, foi ficando de tarde, já quase de noite. E aquelas pessoas não tinham comido nada. Eles nem lembraram de levar comida, ou de almoçar, ou de comer alguma coisa antes de saírem da cidade. Quando Jesus ouviu um dos discípulos dizer assim: Jesus, manda essas pessoas para casa, porque eles estão com fome, eles estão o dia todo sem comer. Aí Jesus pensou assim: olha, vocês podem providenciar comida para eles. E aí os discípulos disseram assim: mas como, Jesus? Nós nem temos dinheiro e nem temos onde comprar. Sabem quantas pessoas a Bíblia diz que estavam ali seguindo Jesus? 5.000 pessoas, já é muita gente. Sabe o seu colégio, se você estuda num colégio grande? Aquele colégio inteirinho seguindo Jesus, todos os que estudam de manhã, de tarde, todo mundo junto. Pois é, era uma multidão de 5.000 pessoas, homens, sem contar com as mulheres e as crianças. Então era muita gente que estava ali. Como é que eles iam alimentar aquelas pessoas todas? E aí os discípulos descobriram que no meio daquela multidão toda tinha um menininho que tinha levado um lanchinho.
A mamãe dele era muito bacana, né, gente? Foi a única mamãe ali que lembrou de mandar um lanchinho para o seu filho. E dentro desse lanchinho, dentro dessa cestinha, tinha um lanchinho que a mamãe mandou para ele. E aí os discípulos começaram a perguntar assim, alguém trouxe aí alguma coisa para comer? Alguém trouxe alguma coisa para comer? E aí aquele menino pensou assim, eu tenho o lanchinho que a mamãe me mandou. Ele podia ter pensado assim, mas se eu dividir, eu vou ficar sem lanche. Não posso dividir o meu lanche, mas ele não pensou assim não. Ele quis repartir o seu lanche com todas aquelas pessoas. Como é que o lanche de uma pessoa só podia dar para todo mundo? Mas ele não pensou duas vezes. Aquele menininho pegou a sua cestinha, pegou o seu lanchinho e foi oferecer a Jesus. Quando aquele menininho chegou até Jesus e entregou o seu lanchinho, Jesus abriu aquela cestinha e olhem só o que tinha dentro dela. 1, 2, 3, 4, 5 pães e 2 peixinhos. Aqueles pãezinhos a mamãe fazia em casa e ela fazia um lanchinho com todo carinho para o seu filho. Jesus então pegou aquela cestinha, levantou os céus, agradeceu a Deus por aquele lanchinho e pediu que Deus fizesse com que aquele lanchinho alimentasse toda aquela multidão. Vocês não imaginam o que aconteceu. Aqueles pãezinhos foram aumentando, multiplicando. Era tanto pão que nem cabia mais naquela cestinha. E então Jesus pediu aos discípulos que dividissem aquela multidão em grupos, para ficar mais fácil de dividir o pão. Todos eles se sentaram naquele gramado e os discípulos começaram a repartir aquele pão. E quanto mais eles distribuíam pão, quanto mais eles davam pão, mais pão ia aparecendo. Aquele pão foi se multiplicando, todos comeram à vontade, se fartaram. E ainda a Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios de pão. E eles levaram para casa, para as pessoas que não puderam estar lá. Olha só, tudo isso aconteceu porque um menino decidiu repartir aquilo que ele tinha. Será que você está sabendo repartir as suas coisas? Repartir não só o seu lanchinho na escola, às vezes com um coleguinha que não levou naquele dia, que não tem. Repartir as suas roupas que não lhe servem mais. Repartir os seus brinquedos com os quais você não usa mais. Dar às pessoas que precisam. Deus nos deu 2 mãos para servir. Que você aprenda a servir também a Deus com essas mãos tão lindas que Deus lhe deu. E é essa música que nós vamos cantar agora. Deus me deu 2 mãos para servir. Deus me deu 2 mãos para servir.
crianças. Ó Deus, nosso amado Pai, eu peço a tua bênção sobre cada uma dessas crianças que estão nos vendo agora. E eu te peço, Senhor, que assim como aquele menino repartiu tudo que ele tinha com aquela multidão toda e Jesus fez um milagre, que o Senhor possa fazer milagres através das nossas vidas. Que a gente aprenda a repartir aquilo que a gente tem, Senhor, para abençoar outras pessoas. Nos ajuda, Pai, a termos a vontade de ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Abençoa cada uma das nossas crianças e livra-os, Senhor, de todo o mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, criança, Jesus faz um milagre a partir do pouco que a gente coloca nas mãos dele.